Olá, amigos do Grupo Espírita Redenção. É muito bom poder estar aqui com vocês. Meu nome é Sônia Mota, eu faço parte do Lar Espírita Peixotinho, aqui de Itaipu, Niterói. Eu agradeço muito o convite e a oportunidade de poder participar desse momento Redenção. Hoje nós vamos trazer o item 13 do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala para nós sobre a missão do homem inteligente na Terra. E vamos trazer primeiramente uma história que se intitula Asas para o Infinito, que está no livro Entre Espinhos e Flores. E diz para nós assim, que um discípulo inquieto e desassossegado, muito ansioso, procura o seu mestre e lhe pergunta: Mestre, o que devemos fazer para adquirir asas e alçar voo em direção ao infinito, na realização dos nossos sonhos? E o sábio então permanece em silêncio, fitando os próprios pés. Mas o discípulo então questiona: será que não tens respostas para mim? E o mestre então lhe responde: necessário é que te firmes primeiramente sobre os próprios pés. Mas aquele discípulo ansioso então lhe diz: por que não me falas com clareza? Por acaso tenho andado vacilante nos meus passos? E o mestre lhe diz: tu assim te qualificas. Eu, porém, te digo que enquanto não te aches ciente das tuas próprias responsabilidades diante das realizações no mundo, não estarás livre das quedas e não sustentarás o equilíbrio necessário para alçar-te em novas direções. E continua dizendo que é preciso que fales a cada departamento de tua alma sobre a essência de cada ensinamento. Porque antes aquele discípulo então questiona o mestre: Mestre, eu tenho cumprido tudo aquilo que contigo tenho aprendido. Estudo constantemente o livro da sabedoria e mergulho no sentido das palavras. Mas o mestre havia lhe dito: isso, porém, não basta. E aí finaliza lhe dizendo que cabe a ti somente a escolha desses variados caminhos, mas só o dever cumprido te conferirá a habilitação necessária para que transformes teus pequenos pés em asas que te levarão às culminâncias de luz, sejam quais forem as estradas escolhidas. Essa história nos traz um significado muito grande, muito profundo. Primeiro, quando o mestre, fitando os próprios pés, já traz para nós uma grande reflexão. Por onde os nossos pés estão nos levando? Qual o caminho que estamos seguindo? Por qual estrada estamos caminhando? Porque quando aquele discípulo ansioso lhe questiona se não tens respostas para me dar, enquanto aquele mestre fica olhando, fitando os próprios pés, ele então lhe responde: é necessário primeiro que te firmes sobre os seus próprios pés. O que isso significa? Que precisamos estar muito convictos com a nossa estrutura, não só das nossas ideias, mas também dos nossos sentimentos, bem edificadas dentro de nós. Os nossos pés nos levarão pelo caminho que escolhermos, pela estrada que decidirmos seguir. Na verdade, nós só temos uma estrada a seguir, que é a estrada que o Senhor Jesus nos convida. Os demais são atalhos, mas que por termos o livre-arbítrio, temos essa liberdade de escolher. Podemos pegar os atalhos e nos distanciarmos desse caminho, mas em algum momento, seja uma longa distância ou uma curta distância, terão que esses mesmos pés que nos conduziram até lá, nos tragam de volta e daquele ponto aonde paramos e nos desviamos, teremos que recomeçar novamente. Faz parte da nossa lei de progresso, caminhar naquela estrada que com certeza fará com que nós cresçamos moral e espiritualmente.
é o maior objetivo de estarmos encarnados nesse momento. É crescer, evoluir, amadurecer moral e espiritualmente. Então não estamos aqui numa colônia de férias, não estamos aqui a passeio. Tem uma finalidade muito útil, muito grande para estarmos aqui nesse momento. Principalmente na família que estamos, principalmente à volta dos amigos que temos. Nós estamos no lugar certo, na hora certa e preparados para termos a firmeza e nos sustentarmos sobre os nossos próprios pés, para trilharmos a estrada do bem, a estrada do amor. Muito já temos aprendido até agora, muito já temos conhecido sobre as lições do Senhor Jesus. Mas os nossos passos ainda são vacilantes. Ainda caminhamos inquietos e desassossegados, porque muitas são as preocupações com o mundo. Claro, vivemos no mundo material, temos nossas preocupações, temos os nossos afazeres, temos as nossas dificuldades, mas quando nós nos dedicamos somente a essas preocupações, a esses problemas e deixamos de lado, deixamos de cuidar da nossa verdadeira essência, da nossa essência espiritual, com certeza nos sentiremos ainda mais desassossegados, inquietos e ansiosos. E quando esse sábio lhe diz e faz a referência sobre os departamentos de tua alma, é necessário que fales a cada um deles sobre a essência daquilo que tem aprendido. O que esse mestre quis dizer? Nós trazemos dentro de nós, na nossa alma, 2 centros de forças poderosos. São os 2 departamentos que temos e que nós abastecemos diariamente com informações e aprendizados e com as emoções que sentimos. Um departamento é o da nossa mente, ligado à nossa razão. E o outro departamento é o do nosso coração, ligado às nossas emoções, aos nossos sentimentos. Então essas 2 asas, quando em equilíbrio, quando estiverem mais igualmente planas, nós conseguiremos dialogar uma com a outra. Nós estaremos conectados às nossas emoções e às nossas razões com muito mais clareza, com muito mais transparência. E com certeza as nossas decisões também serão decisões mais acertadas. Isso é importante. Essa estrutura que precisamos criar dentro de nós vem de encontro com tudo aquilo que aprendemos, que buscamos aprender, principalmente em se falando da doutrina espírita. A doutrina espírita traz para nós aquilo que Jesus um dia, por não poder nos dizer tudo o que deveria dizer, o que gostaria de dizer, porque naquele momento não tínhamos conhecimento, não tínhamos capacidade para adquirir esses conhecimentos. Ele então disse que rogaria ao Pai que nos enviasse um Consolador prometido. E assim o fez. Nós temos no Evangelho, no capítulo 6, onde Kardec vem falar sobre o Cristo Consolador, no final do item 4, no último parágrafo, diz assim pra gente: o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Então, a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, descortina para nós as verdades do mundo espiritual, a nossa verdadeira pátria. Vem dizer para a gente de onde viemos, para onde vamos e principalmente o que estamos fazendo aqui. A finalidade de estarmos aqui reencarnados. E traz para nós os verdadeiros princípios da lei de Deus. E consola pela fé e pela esperança. Pela fé,
Porque Jesus nos convida à fé raciocinada. Não mais aquela fé cega, onde cego guiava cego. Mas hoje, essa mesma doutrina que nos consola, nos convida a refletir, a pensar, a tirar as nossas próprias conclusões daquilo que estamos aprendendo, trazer para a nossa lógica. Porque basta olharmos à nossa volta e vamos observar tantas diferenças em todos os sentidos, diferenças sociais, diferenças físicas, diferenças morais, diferenças de todas as matizes, de todas as espécies. Então, por que Deus, que é soberanamente bom, justo, aonde Jesus nos trouxe a lei maior da justiça, bondade e amor, a lei de amor, imagina se Deus, que é todo amor, que é nosso Pai, daria oportunidades diferentes para cada um de seus filhos? Jamais. Hoje, nós passamos pelas dificuldades, que temos necessidades, mas que também já nos preparamos para enfrentá-las. Então nós estamos aqui com um novo mapa de vida, com uma nova oportunidade da nossa existência. Porque desde sempre, desde a nossa criação, nós estamos aqui temporariamente e retornamos à casa do Pai. Voltamos aqui, experimentamos novas lições, passamos por novas experiências e retornamos novamente à pátria espiritual. E isso se dá e continua se dando na nossa existência enquanto nós não tivermos aprendido a trabalhar, a vivenciar a verdadeira lei de amor que Jesus nos ensinou. Então, a cada momento e a cada experiência, nós aprendemos algo novo e fortalecemos as nossas almas. E com isso, nós temos uma chance maior de vencer as dificuldades que trazemos ainda dentro de nós mesmos. Porque ao longo das nossas existências, por tudo que vamos trazendo de informações e lições, nós vamos também nos melhorando. Nós vamos nos tornando pessoas melhores, com certeza. Mas ainda temos muitos desafios a vencer. Temos muitas etapas ainda para passar. Mas nos preparamos, como eu já disse. Nós só temos um fardo para carregar de acordo com a capacidade que temos também de trazer esse peso nas nossas costas, nos nossos ombros. E com certeza não estamos sozinhos. Estamos aqui ao lado de pessoas que com certeza nos ajudam muito, nos fortalecem, nos incentivam, nos inspiram, servem como exemplos para todos nós. E com uma oportunidade maior ainda de ter acesso a todas essas informações que buscamos dentro daquela doutrina que escolhemos, daquela religião que abraçamos e daquela filosofia que trazemos para a nossa vida, para pautar os conceitos e os valores que vamos buscar trabalhar no nosso dia, na nossa existência, no nosso dia a dia principalmente. Porque não adianta somente aprender. Nós precisamos estudar, aprender e assimilar. Trazer para o nosso dia a dia, para a nossa experiência diária de vida. Nas relações com os nossos familiares, principalmente, que é onde tudo começa. É na família que vamos encontrar os maiores desafios. Bom, nós trazemos virtudes que precisamos estimular, que precisamos regar todos os dias com um esforço muito grande para exercitá-las. Uma delas nós vamos encontrar aqui no Evangelho, no capítulo 9, onde fala sobre os bem-aventurados, os que são brandos e pacíficos. No item 7, falando pra gente sobre a paciência. E diz assim, que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor nesse mundo
vos marcou para a glória no céu. Mas como se pode ser feliz por sofrer se não sabe o motivo por que sofre? Mas ele diz aqui que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Isso quer dizer que nós, enquanto estamos no período entre uma encarnação e outra, aonde vamos encontrar o nome de erraticidade, que significa exatamente esse intervalo onde estamos na pátria espiritual nos preparando para retornar. Nesse período, nós vamos nos dar conta de tudo aquilo que deixamos pendente, que deixamos de fazer, daquilo que fizemos de errado, dos nossos equívocos que cometemos. E vamos também nos dar conta de tudo aquilo que já conseguimos vencer. Mas aquilo que ficou pendente na nossa consciência não fica muito confortável. E nós vamos sempre pedir uma nova oportunidade de retornar e vencer aquela pendência. Dar conta dela, se magoamos, se ferimos, se maltratamos, nós pedimos, imploramos essa nova chance e de retornar ao lado daqueles que não tivemos uma relação muito boa no passado. Vamos tentar novamente, mais próximos ainda, no seio de uma mesma família. Nós vamos, através de uma nova relação, de uma nova experiência, buscar desatar aqueles nós que um dia nós demos. Através ainda de vícios morais que ainda temos dentro de nós. E as virtudes, elas precisam ser estimuladas dentro de nós e regadas todos os dias, como eu disse, com um esforço muito grande, para que possamos substituir esses vícios, essas mazelas, trazer um homem novo para dentro de nós, deixar esse homem velho para trás. Então nós vamos começar a trabalhar essas virtudes e nos preparamos muito para isso. Então, em detrimento dessas pendências que deixamos para trás, nós traçamos um novo mapa de vida e retornamos com tudo aquilo que solicitamos antes aos nossos benfeitores, amigos espirituais, a oportunidade de passar por essas provas, por essas dificuldades. Por isso eu disse que nós estamos preparados, sim, para trilhar a estrada certa, o caminho correto, ao qual Jesus nos convidou. Porque nós nos preparamos, nós estudamos, fortalecemos nossas almas e reencarnamos. Mas, muitas vezes, nós vamos pegar esses atalhos novamente. Nós vamos sucumbir. Nós não vamos vencer, por exemplo, a intolerância. Nós não vamos vencer a paciência. Nós não vamos vencer o perdão. Nós vamos ainda acatar as ofensas e vamos nos magoar, vamos nos revoltar, vamos nos sentir ofendidos. Então nós vamos deixando para trás aquelas oportunidades de vencermos a nós mesmos, porque não adianta querer vencer o mundo. Primeiramente nós temos que vencer a nós mesmos, as nossas próprias dificuldades. E aí sim, nós vamos conseguir auxiliar aqueles que estão à nossa volta e que amamos tanto e que queremos tanto ajudar. Mas primeiro precisamos cuidar de nós, das dificuldades que ainda trazemos. E com certeza, nesse esforço maior, trabalhando por nós mesmos, praticando, exercitando a paciência, exercitando novas virtudes, com certeza estaremos exemplificando aqueles que amamos. E aí estaremos auxiliando muito mais através da nossa própria transformação, da nossa própria mudança de hábitos, que isso é o mais importante. Porque não somente aprender, mas trabalhar, trazer para nossa experiência de vida tudo aquilo que vamos assimilando, que vamos trazendo e reabastecendo o nosso departamento da mente e o nosso departamento
do coração, a razão e a emoção. E nós vamos então no capítulo 7, especificamente lá na lição 13, na missão do homem inteligente na Terra, aonde no finalzinho, no último parágrafo também, vem dizer pra gente que a inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Infelizmente, muitos a tornam instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. Porque tudo aquilo que aprendemos precisamos semear, precisamos compartilhar, precisamos dividir. Como eu disse, também não é só falando, é exemplificando. E ainda diz para nós que o homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades. E, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que um dia lhe concedeu. Então, nós não podemos pensar que hoje temos uma inteligência que podemos sim trabalhar a nossa inteligência a favor de nós mesmos. Que não precisamos nos tornarmos ou ainda continuarmos tão soberbos, nos sentindo superiores ou sabendo mais que o outro, porque já conseguimos decorar todas as questões do Livro dos Espíritos, por exemplo. Não. De nada adianta decorar todas as questões e tê-las todas na ponta da língua, se não soubermos assimilar cada resposta que os Espíritos nos traz. Cada convite amoroso que essas respostas trazem na sua essência, na essência de cada uma. Como aquele mestre nos disse, a essência de cada ensinamento precisa ser vivida, precisa ser sentida. E quando ele fala desses departamentos da alma que estão ligados à nossa mente e o nosso coração, nós precisamos então buscar pensar sentindo e sentir pensando, alinhando e dialogando mais facilmente entre a razão e a emoção. É dessa forma que nós vamos nos manter nessa estrada do bem. E o mais importante também, além de tantas informações que a doutrina dos espíritos nos traz, é muito importante quando aprendemos, por exemplo, que a morte não existe. Olha que lição nós aprendemos, que consolo para as nossas almas, diante de uma dor profunda, que é a ausência de um ente querido quando desencarna. Mas e a certeza que a vida continua? E a nossa lógica buscando o entendimento dessa informação que adquirimos? Porque não é a fé raciocinada que precisamos exercitar, precisamos trabalhar? Então a morte não existe, os nossos amados continuam vivos na pátria espiritual e continuamos nos comunicando com eles através dos nossos pensamentos, porque são os nossos pensamentos hoje que vão nos conectar, que vão nos manter ligados aos nossos amores, aos nossos queridos que lá já se encontram. Um laço de amor, ora estabelecido, seja em que momento for da nossa existência, nunca mais ele deixa de existir. E não deixa também que nós nos desliguemos deles. Então nós estamos sempre conectados com esses amores. Eles seguem a sua estrada no mundo espiritual e nós continuamos seguindo a nossa estrada aqui na Terra. Com dignidade, com amor, com respeito por esse momento de dor. Mas é um momento em que aquele ente querido precisou retornar. Mas o consolo que temos, porque o Evangelho nos trouxe essa informação, os Espíritos trouxeram essa informação para nós. A nossa alma se consola.
e continuamos a viver aqui em paz, porque vivendo aqui em paz, eles também ficam em paz lá na pátria espiritual. E quantas outras informações, os fundamentos da doutrina espírita, como nos consola, a comunicabilidade com os espíritos, quantas informações nós temos. Que trabalho lindíssimo que Chico fez enquanto esteve aqui conosco, trazendo aquelas cartas dos filhos, consolando os corações maternos e paternos, assim como esposas consolando seus maridos e vice-versa, e mães trazendo notícias a seus filhos. E nessa relação do mundo espiritual para conosco aqui encarnados e vice-versa também. Então são muitas informações que essa doutrina dos espíritos nos trouxe. E a nossa missão, a missão do homem inteligente na Terra, deve ser vista com o nosso olhar de alma, não somente mais ligado às coisas mundanas, mas para a essência de nossas almas, a essência dos nossos corações. O que estamos fazendo aqui? Então o nosso olhar para a vida vai ser diferente também. O nosso olhar para a dor quando bate a nossa porta, para as dificuldades que vamos enfrentar, nas relações com aqueles entes queridos da mesma família, difíceis às vezes, mas nós vamos olhar os bastidores dessas relações. Não mais só aquele irmão difícil, mas o que está por trás daquela relação, que precisa ser vencida, aquela antipatia, através do amor verdadeiro, do esforço maior em praticar essa lei, esse convite de Jesus, que Jesus nos faz, a lei de amor. Então, nós vamos também finalizar trazendo um texto que eu gosto muito, é pequenininho, mas é tão profundo, que diz assim pra gente: a relação dos olhos. Conheces a relação entre os teus dois olhos? Eles piscam juntos, movem-se juntos, choram juntos, veem as coisas juntos e dormem juntos, ainda que nunca possam se ver um ao outro. Eu termino com esse textinho, né? Com esse texto pequenino, mas que eu gosto muito, porque é exatamente assim que estamos com os nossos anjos da guarda, com os nossos amigos queridos, benfeitores espirituais, que estão sempre nos ajudando, estão sempre ao nosso lado, estão sempre nos inspirando, nos intuindo, nos consolando. Então, essa doutrina dos espíritos nos traz essas pérolas, essa preciosidade de informações que vem transformar a nossa vida, transformar a nossa existência. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de poder estar com vocês. E desejo a todos muita paz, que o Senhor Jesus nos abençoe.